Olá, senhoras, damas e cavalheiros deste canal, tá? Sejam muito bem-vindos ao canal do Lorde, tá? Lorde por quê, galera? Porque o Lorde também era autor, tá? Estou em metamorfose. E outra coisa, eu tô gravando tudo no mesmo dia pra vocês, tá? Se alguém quiser saber por que eu estou com a mesma roupa, eu sou Deise, eu gosto de gravar vários vídeos no dia, então isso é muito legal. Quero agregar conhecimento para vocês, tá bom? No setor literário. E hoje o objetivo deste vídeo é dar uma dica para você aí que quer tornar um autor independente. Tá? Quais os passos que eu tive a experiência de lançar por editora? O que eu fiz, né? Durante um período para poder conseguir depois um espaço aí no mundo literário. Então, gente, primeiramente eu tinha me descoberto, eu fui o meu próprio olheiro, tá? Como eu já comentei em um dos vídeos, eu trabalhava em um local e esse local eu tinha muito tempo vago e eu não gostava de desperdiçar tempo, né? Porque o tempo não volta, ele não volta mesmo. Então é muito bom a gente estar aproveitando cada momento de sobra para estar agregando alguma coisa em nossa vida, algo positivo. Então, e livros para mim é investimento, né? Então, naquele momento eu me descobri, eu comecei a produzir uma história, vou falar resumidamente porque eu já falei no vídeo anterior. Comecei a produzir uma história, em 2 meses eu tinha 50 páginas, isso foi muito legal, porque eu não tinha experiência nenhuma com livros e de nada. Então, eu comecei do zero mesmo. Daí eu fui lendo, me informando, e aquilo dali me trouxe uma compulsividade de escrever várias histórias ao mesmo tempo. Ou seja, eu terminava uma história e já começava a produzir outra. E aquilo foi me desconectando de festa, de amigos, de bebidas também, porque eu, às vezes no final de semana ainda bebia um pouco com alguns colegas. Então, gente, a literatura ela foi me moldando de uma maneira tão envolvente que eu queria estar o tempo todo escrevendo. Vocês não têm noção de como é maravilhoso estar produzindo uma história. Vocês não têm a mínima noção do que é estar criando, gerando seres, que eu falo estar gerando filhos. E outras pessoas vão ler suas criações depois e vão dar seus feedbacks. Muitos positivos, muitos negativos, mas muitos positivos e muitos negativamente também. Porém, isso é normal, gente. Crítica, em tudo que nós formos fazer na vida, nós vamos ter uma crítica positiva, construtiva ou negativa, normal. Então, é muito incrível. Então ali eu estava no início de abertura de horizontes, abertura de, eu falo assim, de planetas dentro da minha mente, que eles ficam trancados, né, eles ficam trancados ali nos cadeados. Quando a gente começa a ler, se informar e interagir, a gente começa a abrir esses cadeados e esses portões, né, que são invisíveis, eles vão se abrindo. E aí nossos neurônios começam a se multiplicar, eles começam a se conectar. Vocês lembram que eu falei para vocês que é importante ler de tudo um pouco? Em algum momento da vida vocês vão precisar de uma coisa ali que vocês acharam que seria uma bobagem. Eu não vou usar isso aqui nunca. Não quero aprender isso aqui porque talvez eu nunca vá usar, né? De repente você precisa ir para até produzir um livro, né? Então, gente, continuando no mesmo fio, né? Dos livros, então eu comecei a escrever compulsivamente e saíram vários. Eu não sabia o que era um gênero de horror, um tipo de escrita de horror, fantasia. Eu achava que o meu de fantasia era horror. E depois a gente vai aprimorando. Então eu passei muitos anos ali escrevendo. E eu tive uma experiência desastrosa, que eu construí uma história de um psicopata no setor de trabalhos. Né? Ele se tornou um psicopata por conta de tanto transtorno que ele sofreu. Ele se tornou uma pessoa com a mente fragmentada. E foi muito engraçado, gente, porque esse livro passou 2 anos guardado no meu quarto. E eu não percebi nada de estranho, até um dia eu querer tirar ele para digitar. Sendo que a primeira vez eu já tinha digitado 60 páginas dele. E adivinha o que aconteceu? O computador queimou. Depois de 2 meses de digitação, de correções, né, vendo se está tudo nos eixos, e simplesmente queimou, perdi o HD, perdi tudo, não consegui recuperar.
Enfim, a história ficou lá para me reeditar novamente, do zero, coisa que não é fácil. Tem gente que pensa que a escrita no papel ela é difícil. Não é, gente. O difícil é digitar. Porque tem toda uma estratégia, né, para você melhorar aquele texto, ler, reler, ler, reler. E dependendo da pegadinha que você fizer no seu texto, ali você se enrola banana. É normal esquecer de algumas coisas, tá? É normal mesmo, muita informação. E ali, quando eu fui pegar aquele livro, o livro estava literalmente com S, parecia uma cobra. Ele ficou tanto tempo guardado, os cupins devoraram a minha história inteira. E tinha tudo para eles devorarem. Eles foram exatamente no caderno que estava a história. Só compartilhando para vocês que se vocês tiverem alguma frustração aí no decorrer do processo de vocês, não é só vocês, tá, gente? Aconteceu comigo e é incrível, gente. É incrível. Tudo acontece com a gente que é autor. Tá? Tudo acontece no processo de produção, principalmente ainda. Então, eu tive que me desfazer da história porque eu não conseguia mais entender o que eu tinha feito. Eu tinha uma ideia, mas os detalhes que eu fiz ali, eu perdi tudo. Foi desastroso. Porém, desastroso entre aspas, porque me trouxe uma experiência grandiosa. E daí eu já fui para outros horizontes, já me envolvendo com as partes de psicopatia, investigação criminal, sendo que eu comecei lá em fantasia, achando que fantasia era horror. Tá, gente? E quando eu me refiro ao horror, o horror é envolvido com o sobrenatural, tá? Sobrenatural, que pra gente aqui no Brasil é terror, mas lá pra galera de fora, o terror lá é suspense. Então não é errado a gente falar terror, mas eu prefiro usar o horror, que ele automaticamente já me envolve ali com o campo sobrenatural. Então eu sempre falava, meu carro forte é o horror, né? O meu carro forte é o horror. Depois fui pra fantasia, muita fantasia saiu, e depois investigação criminal, que é ali é uma coisa que te exige mais, por não ser uma coisa fantasiosa que você cria em sua mente, ali vai colocar os personagens, vai precisar de alguns embasamentos sim, mas a investigação criminal é totalmente diferente. Ela exige muito mais responsabilidade, não desvalorizando os outros, né, que não tenham que cobrar um certo eixo de responsabilidade da gente. Tudo exige, né, porque nós queremos fazer algo perfeito. E um autor bom é aquele que se cobra, e um autor bom é aquele que cria do zero, tá, gente? O negócio de ler o livro e lá plagiar ou fazer algo parecido, por favor, isso não é escritor, isso é plagiador. Então, o que eu quero trazer para vocês de informação? Pratiquem bastante, não importa quanto tempo demore. A prática, a leitura vai trazer o quê? O profissionalismo, a profissão, né, se expandindo ali para você, naquele campo de desenvolvimento. E além da mão que você vai escrever, da ideia da mão, o principal de tudo é a mente. Sua mente ela vai se aflorando de uma maneira que você vai captar sua desenvoltura, você vai conseguir ter muitas conexões, ainda mais se você lê muitas ideias. No meu caso, eu me sentia compulsivamente cobrado pelos personagens. Aí já começou uma outra parte. Quem escreve aí, que está me vendo aí, sabe a questão de ser manipulado pelos personagens. Eles começam a ganhar vida dentro de sua mente, aquele universo que você crê, que você vai moldando, seja uma fantasia que você está em outro planeta criando os personagens, com comidas específicas, com viagens específicas, comportamentos e vestimentas específicas, você começa também a viver aquilo ali dentro. Então, você vai vivendo, você vai liberando ali seus neurônios, vai se conectando toda aquela energia também que está envolvida e vai obtendo novas ideias, e novos títulos, novos personagens. Então, uma dica que eu dou de ouro que eu faço, gente, que dá super certo comigo. Eu observo muitas pessoas, eu olho muito o rosto das pessoas, o comportamento, o corpo, o cabelo, o olho, os cílios, a sobrancelha, os lábios, eu olho tudo. Eu faço um mapeamento geral. Por quê? Quando você vai desenvolver um personagem, você precisa, além de criar as habilidades deles lá para você criar sua história, você também vai precisar estar também, né, tendo uma ideia de uma pessoa, uma figura.
tá? Quando se fala de um personagem humano, quando se fala de fantasia ou de horror, você pode aí estar fazendo, soltando a imaginação para criar um monstro como você quiser, ou o ser que você achar incrível, fantástico, você pode estar fazendo, tá? Não existe um modelinho, não existe seguir uma regra. Eu sempre digo, cada autor tem sua essência, cada autor tem sua pegada. Quando vocês leem vários livros, eu indico para vocês, façam comparação. Qual é a pegada do autor João? Qual é a pegada do autor Lorde? Qual é a pegada da Maria? E comparem ali, mesmo que sejam em estilos diferentes, né? Um escreve, vamos supor, novela, o outro escreve ficção científica, o outro vem com outro estilo de escrita, né? Comparem isso, observem como cada um tem sua pegada. Não tentem copiar daquele autor a pegada dele, ou o que ele criou, ou o que pode você fazer acima do que ele criou. Não, gente, não é assim que funciona. Peguem folhas em branco, escrevam. Primeiramente, eu pelo menos particularmente, eu faço primeiramente o título. O título ele me dá como se fosse a sapata ali do apartamento, a base do apartamento, a solidez. Vou falar sobre fantasmas que assombram a floresta amazônica. Beleza. Então meu título é Fantasma. Beleza, eu já tenho ali uma ideia para criar um enredo fantástico, porque falou de Amazônia, falou de floresta, tem muita ideia para criar. Beleza? Outro ponto. Criar o personagem principal. Os personagens principais e os que serão figurantes, que irão participar de todo aquele enredo. Tá? Por que eu falo isso? Porque você vai precisar ter ali os cabeças e comportamentos dos tais para desenvolver a história. Tá? Lá no início da história a gente começa soltando essa corda, né? Maria, vai na floresta com os amigos, aí vai para aquela festinha, chegou no meio do livro, alguém daquela festinha desapareceu, que é o clímax do livro, e aí o negócio começa a esquentar ali no meio do livro. Tá? Mas vocês podem ir soltando essas informações no decorrer do livro. Sobre o cabelo da personagem principal. Você pode falar um pouco da personagem no começo, e no decorrer do livro você vai liberando as informações, que ela é uma doutora, que ela tem um cabelo ruivo, que ela gosta de homem branco, e tem um homem branco na festa ali que ela foi, da floresta, e ele desapareceu, e tinham algumas características estranhas que ocorreram ali. Você pode mesclar várias coisas também num único estilo também, numa única tipologia que eu chamo de livro. Você pode brincar com o livro, principalmente fantasia, tá, gente? A gente consegue brincar mesmo. Consigo fazer só uma fantasia, consigo fazer fantasia com magia, fantasia com horror. Então a gente consegue brincar. Eu gosto muito disso porque é fantástico. Então, o que eu quero dizer para vocês? Criem os personagens, criem a ambientação, onde é que vai ser, em qual tempo vai ser. Escolham um tempo verbal para vocês. Tá? Eu vou escrever no passado. Eu amo escrever no passado, tá? Então, se eu for falar de um local de época, você passou na França o cenário, estude a França naquele período. Desculpa. Estudem a França, para que vocês possam ambientar a história com excelência. Porque a pessoa que estiver vendo lá isso, ela vai estar observando tudo isso. Tá bom? Então funciona assim. Eu espero ter ajudado nesse vídeo, que é o nosso terceiro vídeo. Tá bom? Deixem seus comentários e compartilhem, me sigam, por favor. Inscrevam-se.